Então, acho que vai ficar faltando um pedaço da aula. Mas tudo bem, acho que a parte mais importante vem agora. Ok. Então, agora a gente vai passar a enunciar os postulados da física quântica. Eu vou usar sempre, principalmente nessa aula, eu vou usar o exemplo da polarização, para a gente sempre tentar voltar para um caso mais conhecido, mais familiar. Mas essas coisas elas se generalizam para a dimensão finita qualquer. Para a dimensão infinita, por exemplo, quando a gente vai para a descrição de um elétron no átomo, por exemplo, a coisa é um pouco mais complicada, mas se a gente tiver entendido bem esse caso mais simples, é mais fácil de entender o caso mais complicado também. Ok. Então, a gente vai começar aqui, antes de passar para os postulados em si. Deixa eu falar um pouquinho sobre quais são os elementos que a gente vai precisar nessa descrição. Então, a gente vai precisar, essencialmente, de três coisas. Como que eu descrevo o estado do sistema, como eu descrevo as medições que eu posso fazer no sistema, e, por último, como que eu descrevo a interação desse cara, né, desse sistema com o ambiente ou com outros sistemas, como que ele evolui no tempo devido a essa interação. Então, a primeira delas, né, a primeira coisa é o estado, é um objeto matemático que vai me dar as informações que eu quero a respeito do sistema. Se a gente fizer um paralelo com a física clássica, o estado vai ser, sei lá, se a gente está olhando para uma partícula, só para um problema mecânico, uma partícula em uma dimensão, esse estado vai ser o x de t. E aí, a segunda parte é como que eu tiro informação depois que eu tenho a informação sobre esse estado. Na física clássica, a gente não fala disso com tanta clareza, né, como um postulado, coisas do tipo, porque as grandezas físicas, elas vêm muito direto do x de t. Então, se eu sei o x de t, eu sei todo o resto. São funções do x de t, as outras grandezas, todas elas bem definidas, e pronto. No caso da física quântica, as coisas não funcionam bem assim. Então, a gente precisa falar um pouco mais das medições, elas são mais sutil e, como eu já disse anteriormente, elas são sempre probabilísticas. Então, eu preciso, dado o estado, dado uma medição, dizer quais são as probabilidades de cada uma das respostas daquela medição naquele estado. Então, eu preciso grudar uma coisa com a outra, para, a partir do estado, tirar as probabilidades de cada medição. E por último, a parte 3, eu acho que eu vou falar um pouco menos hoje, mas que a gente vai trabalhar bastante nas próximas aulas, é sobre a interação desse sistema com alguma coisa do ambiente e como que isso modifica o estado do sistema, e a evolução, desse sistema ao longo do tempo, que é dado pela equação de Schwinger, que é uma equação diferencial que vai me dar o estado como uma função de t, tá? Ok. Então, a gente vai começar, com um postulado que me diz que objeto matemático é o estado. Então, qualquer sistema quântico, qualquer sistema que precise ser descrito através da física quântica, ele está associado a um espaço vetorial que vem dessa ideia de associar uma onda a um, um sistema qualquer. Então, o comportamento essencial, de ondas é a possibilidade de superposição. Superposição se traduz matematicamente como combinação linear. Onde tem combinação linear, espaço vetorial. Então, eu preciso de um espaço vetorial para poder fazer combinação linear, para poder ter superposição. Esse espaço vetorial é o que a gente chama de espaço de estados do sistema. Essencialmente, a gente precisa dizer qual que é a dimensão desse espaço.
E como eu expliquei anteriormente, isso vem da física e a gente vai aprender um pouquinho ao longo do curso a ver isso, tá? Então, que espaço de estados é esse? Me é dado pela característica do sistema que eu quero estudar. A gente vai ver, alguns exemplos ao longo do resto do curso. Ok, então o estado do sistema é descrito por um vetor normalizado dentro desse espaço de estados. Então, vamos ver alguns exemplos. Ah, já tem aqui, eu ia escrever, mas eu já coloquei como slide. O que a gente viu na aula passada, o bit quântico, é um, um sistema que eu tenho sempre aqueles dois estados extremais, pode ser polarização horizontal vertical, pode ser spin, que é para cima ou para baixo, muitas outras possibilidades. Então, eu preciso descrever esse cara em um espaço vetorial de dimensão 2, porque eu tenho sempre esses dois estados extremais. Se eu faço uma medição, eu tenho duas respostas possíveis. E por isso o estado. Então, esse aqui é o espaço de estados de um bit quântico. E dentro desse espaço de estados, um estado possível para o sistema é um vetor de norma 1. Então, esse aqui é o estado particular. E esse é um vetor que eu preciso que esteja, que a gente chama normalizado. O que que quer dizer isso? Quer dizer que módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, é um vetor de norma 1, tá? Essa é a exigência da norma C1, é por causa da relação probabilística com as possíveis respostas de uma medição. Tá? Então, essa exigência aqui tem a ver com a interpretação probabilística dessas coisas, que a gente vai ver mais cuidado daqui a pouco. Em geral, por exemplo, o spin, né, que eu tenho várias, mais de duas possibilidades, eu tenho D possibilidades, eu vou precisar do espaço de estados, ser CD, e aí um vetor vai ser escrito de maneira geral assim, que esses vetores de 1 até D formam uma base ortonormal. Eu preciso que essa norma seja 1. Então, módulo de alfa 1 ao quadrado, mais módulo de alfa 2 ao quadrado, e assim por diante, tem que ser 1. Né? Então, isso aqui é uma consequência disso aqui. E, de novo, está relacionado com a interpretação probabilística. Bárbara, Oi, é, uma pergunta. Acho que eu tô um pouco confusa. Os alfas, nesse caso, os alfas I, né? Eles pertencem aos reais ou aos reais ao aos quadrado? complexos. Ah, ok. Cada alfa aí é um número complexo, em geral, tá? Ok. Então, obrigada. Então, eles são os escalares do meu espaço vetorial. Tá claro? Faz sentido. Vocês vão ficar confusos, tá? É parte do processo, não tem nada que eu possa fazer. Essa confusão ela vai diminuindo com o tempo.
mas ela é parte importante do processo. Ok. Ok? Ok. Aqui veio errado. Deixa eu consertar aqui antes de. Opa, deixa eu ver. Até VD. Esse postulado aqui tem várias maneiras diferentes de enunciar ele, tá? E aí eu vou tentar enunciar de duas formas que eu acho que vão ser mais, três, não sei se eu coloquei as três aqui, é, que são um pouco mais simples e tentar mostrar que elas são equivalentes, porque se vocês forem estudar a quântica depois, tem uma delas que costuma aparecer com mais frequência, mas ela é a que eu gosto menos, eu acho ela mais difícil de entender. Então, eu vou começar com a que eu acho mais fácil e depois mostrar que elas são todas equivalentes, tá? Bom, então vocês lembram lá no caso da polarização? Então, de novo, eu vou sempre fazer esse paralelo com a polarização. Vocês lembram lá no caso da polarização que a gente tinha aqueles estados que eu chamei de estados extremais, que eram os estados que estavam sendo diferenciados ali naquele teste. Um deles ia sempre passar, o outro ia ser sempre absorvido. Então, no caso, no primeiro exemplo, que a gente põe um polarizador na vertical, eu estava diferenciando entre vertical e horizontal. Então, esses eram meus estados extremais. Se eu girasse o polarizador, eu estava diferenciando entre o mais e o menos. O mais sempre ia ser absorvido, o menos sempre ia passar. Ou então, no caso que eu usasse uma placa de onda, eu poderia fazer um teste para diferenciar entre o circular horário ou circular anti-horário. Esse é um pouco mais complexo, a gente não consegue fazer com aquele polarizador sozinho que a gente levou para a aula, mas é possível criar um teste que diferencia entre essas duas possibilidades. Então, um teste, em geral, uma medição na física quântica, ela sempre vai ter essa característica. Tem um conjunto de estados que eu diferencio através de algum sinal, alguma coisa que eu consigo perceber. Cada um desses estados, eles sempre vão dar a mesma resposta, tá? Por exemplo, o spin, caso do spin que tem duas possibilidades. Eu estou diferenciando entre o spin para cima, né, que sempre vai para cima, o spin para baixo, que sempre vai para baixo. Ou se eu tenho um número maior, que eu tenho, por exemplo, aqueles vetores de 0 até D, de 1 até D, o 1 sempre vai para aquele lugarzinho, o 2 sempre vai para aquele lugarzinho, e assim por diante. Então, eu sempre estou diferenciando entre as possibilidades que são esses estados que eu chamei de estados extremais. Esses estados extremais, eles sempre vão ser associados a uma base ortonormal, vetores ortogonais. Então, o fato de eu conseguir diferenciar eles com certeza implica que a representação deles tem que ser através de vetores ortogonais. Então, uma maneira matemática de representar um teste, uma medição, né? Eu vou usar essas duas palavras como sinônimos, em um sistema quântico, é dado por uma base ortonormal. Isso aqui eu estou sempre testando e medindo uma certa grandeza física, né? Mas aqui eu estou querendo falar da, da descrição matemática mais abstrata, então a grandeza física que eu estou testando em si eu não vou detalhar muito. Depois a gente vai ver exemplos do que eu estou testando. Então, eu posso testar o spin, posso testar a polarização, posso testar a energia, posso testar a momento angular, posso testar a posição, momento. Então,
Em geral, esse teste, essa medição, estou medindo alguma coisa. Que coisa é específica, eu ainda não vou falar disso, porque eu estou querendo dar uma descrição matemática que possa ser aplicado a tudo ao mesmo tempo. Tá? E aí depois a gente vai ver exemplos específicos ao longo do resto do curso. Ok, então, cada um desses testes, cada uma dessas medições tem D respostas possíveis e cada uma dessas respostas está associada a um, um elemento dessa base. Exemplo, caso da polarização, eu podia ter um teste, uma medição que diferenciava entre H e V. Ou um teste girando o polarizador, eu gerava um outro teste que diferenciava entre mais e menos. Com o auxílio de uma placa de onda, eu posso gerar um teste que diferencia entre luz polarizada circularmente, horário ou anti-horário. No caso de spin, a gente viu, né, um desenho esquemático de um experimento que diferenciava entre entre para cima e para baixo. Então, vai ser sempre uma coisa desse tipo, tá? Então, eu vou diferenciar entre esses estados extremais que tem sempre uma resposta bem definida quando eu faço essa medição. É, é, esses estados, eu posso pensar aqui no subespaço gerado por cada um desses estados e descrever alternativamente essa medição como uma decomposição do espaço vetorial em subespaços ortogonais. Então, por exemplo, no caso do H e V, então H gera essa reta horizontal, aqui esquecendo que é complexo por um momento e falando de coisas reais. Então, esse teste correspondente à base H e V corresponde à decomposição nesse subespaço e esse subespaço, tá? Essa a gente vai usar pouco, mas eu quis mencionar ela aqui porque pode ser que, se vocês forem estudar quântica mais para frente, ela apareça. É, essa coisa é alternativamente representada por projetores, então eu tenho a operação que projeta o vetor no H. Deixa eu adicionar uma página aqui. Essa a gente usa mais, tá? Por isso eu vou falar dela um pouco mais de cuidado. Então, projetores. Então, o projetor, eu não sei se vocês viram isso lá na álgebra linear, se não, vocês me param que eu explico melhor, tá? É uma transformação que leva um vetor à sua projeção em um determinado subespaço. Então, é, vamos supor que eu estou aqui no R2 e eu tenho aqui um subespaço, vai ser uma retinha, e eu tenho aqui um vetor. A projeção
Geometricamente, ela corresponde a, se eu ligasse uma luz aqui, ver qual que é a sombra que esse vetor faz naquela retinha, amarela. Então, aqui a gente faz essa, liga a pontinha do vetor até a reta com um segmento de reta que é ortogonal, a retinha amarela, e a projeção vai ser esse vetor aqui, que liga a origem até esse pontinho aqui. Tá claro o que que é a projeção? Sim. Ok. Em termos de, né, matemáticos, então vamos supor que V1, V2, VD seja uma base ortogonal. Então, cada um desses vetores vai gerar um subespaço que é uma reta. Então, VI gera um subespaço que é uma reta, mas isso não é importante para nós aqui, tá? E aí eu vou chamar de PI o projetor correspondente. Então, o que ele faz, geometricamente, é essa operação aqui de cima que eu acabei de desenhar. Agora, se eu tenho um vetor psi que vai ser escrito dessa forma, né, sempre vai ser possível, porque os V's formam uma base, o projetor PI aplicado a psi é igual a alfa i vezes VI. Então, ele vai pegar a componente daquele vetor que está na direção do vetor VI, tá? Ok. Por causa disso, tá claro até aqui, pessoal? Bárbara, esse PI é uma função que tá. É isso, é uma transformação Ah, ok. que leva de CD em CD. Então, ele vai Ok. pegar um vetor, transformar em outro vetor. Que outro vetor que é esse? A projeção no subespaço gerado pelo VI. Uhum. Tá claro? E subespaço sempre tem só uma dimensão? Não, Tipo, ele poderia ter mais. Boa ok. pergunta. Tem uma coisa que eu estou empurrando por debaixo do tapete aqui, que é o fato de que cada resposta da minha medição está associada só a um vetor, a um subespaço de dimensão um e a gente vai manter assim por enquanto, mas em geral isso não precisa ser verdade, e a gente vai ver isso quando a gente falar do átomo de hidrogênio. Mas por Ok. enquanto tá muita confusão, então eu vou me manter ao exemplo mais simples por enquanto. Depois que a gente se acostumar com o mais simples, aí eu complico um pouco mais. Beleza. Mas a resposta é não, poderia ser um subespaço de dimensão 2, tá? Então, por exemplo, se eu fizesse o projetor que projetasse no subespaço gerado pelo V1 e pelo V2, daria alfa 1 V1 mais alfa 2 V2, tá? Então, eu pegaria ali os pedaços correspondentes. Mas, por enquanto, nossos subespaços vão ser todos de dimensão 1, tá? Por enquanto, depois a gente vai mudar isso aí. É, ok, mais perguntas até aqui? Eu sei que é muita informação, gente, mas aos poucos eu vou falar disso várias e várias vezes. A gente depois vai fazer mais exemplos, então essa coisa vai melhorando, tá?
Outra coisa que eu acho que talvez atrapalhe aqui é que, primeiro, essas coisas são muito naturais para mim, porque eu trabalho com isso há quase 20 anos, né? E é meu dia a dia. E eu não sei exatamente como foi o curso de álgebra linear de vocês, então eu não sei, assim, eu falo de coisas de álgebra linear com muita naturalidade e nem sempre as pessoas veem isso no curso de álgebra linear e às vezes quando vê já passou muito tempo, então se eu falar alguma coisa que vocês não entendem, tipo, me parem que a gente começa de novo, tá? Ok, então esse projetor ele é uma operação que transforma um vetor no outro, ele vai transformar esse cara nesse cara aqui, tá? E em termos de coordenadas, ele vai fazer essa operação aqui, pegar só a componente correspondente ao VI. Ok, mas se eu... Né? Oi, pode falar. Ali você definiu o PI como uma transformação de CD para CD, mas ele não teria que ir para a dimensão do subespaço? Eu não entendi Tá, isso direito. tá. Ele... Aqui eu estou pensando o VI como um elemento de CD. Então, é um vetor com D coordenadas. é, Então, a princípio é uma função que chega em CD. Só que ele não vai ocupar o CD inteiro, ele vai jogar todo mundo naquela mesma retinha. Então, aqui a informação que interessa para gente, para eu determinar qual que é a imagem por essa transformação, é só o alfa i, né? Porque essa parte aqui vai ser sempre igual. Então, essencialmente, esse cara vai levar em uma reta só, que é um espaço vetorial de dimensão um. Tá? Então, você tem razão. Mas esse espaço vetorial de dimensão um, eles são sempre múltiplos de um vetor em CD. Então, estou enxergando ele dentro de CD. Tá? Então, são sempre vetores com D coordenadas e, portanto, eu vou descrever como um mapa de CD em CD. Igual aqui. Aqui, a imagem está sempre dentro dessa retinha amarela. Só que eu estou enxergando essa retinha amarela como um subconjunto dentro do plano. Então, é uma função que leva vetores do plano em outro vetor do plano. Só que com essa restrição que a imagem está sempre contida na mesma reta. Tá claro? Assim, tipo, é um pouco confuso, mas eu acho que eu peguei a ideia. Obrigada. É. A pergunta é muito boa, porque realmente tem essa observação de que a imagem está contida num subespaço de dimensão um, mas esse subespaço de dimensão um contido em CD. Então, eu estou enxergando isso como vetores de CD. É, mais perguntas? Fica à vontade para perguntar, gente. Eu sei que é bem confuso, então perguntem, tá? Ok. Então, o projetor faz isso, e aí, o que que acontece quando eu somar todos os i's possíveis, de 1 até D, de PI aplicada a psi? Então, eu estou somando de igual a 1 até D de alfa i VI, que nada mais é que alfa um P1 mais alfa 2 V2 até alfa D VD, que é o próprio psi. Então, quando eu somo todos esses projetores, e aplico essa soma ao psi, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, se eu somar todo mundo, isso aqui é igual à identidade. A gente vai, eu não sei se a gente vai usar, mas isso é uma coisa que a gente usa em quântica, é, muitas vezes. Tá? Então, o que que eu quero com tudo isso? Esses projetores a gente vai usar bastante. Então, uma medição está associada com uma base. A partir da base, eu crio subespaços, crio os projetores e eu posso descrever o teste
Alternativamente, em termos dos subespaços, em termos dos projetores, tá? Então, são duas maneiras equivalentes de falar da mesma coisa, três maneiras equivalentes de falar da mesma coisa. Então, eu falo da base, ou eu falo dos subespaços, ou eu falo dos projetores, com essa restrição, né, para serem subespaços relacionados a uma base, eu preciso que eles satisfaçam essa restrição aqui, que a soma desses projetores tem que dar identidade. Aqui eu falei só da parte que soma para a identidade, né? Mas isso aqui implica que esses projetores têm que ser relacionados a uma base ortogonal, tá? Que é uma coisa necessária que a gente precisa aqui. Esses projetores vão aparecer de novo daqui a pouco. É, Quem já estudou, sei que tem gente que está fazendo quântica da pós aí, então tem gente que já estudou bastante de quântica. A maneira como as medições são apresentadas em um curso no- é, convencional de quântica lá do ciclo profissional da física ou da pós, né, da graduação ou da pós, é através de operadores, tá? Mas eu prefiro falar de base porque eu acho que é mais fácil de entender, porque a gente pode pensar nesse exemplo do spin, no exemplo da polarização, que eu acho mais fácil. Então, a partir da base, eu posso criar os projetores, e a partir dos projetores, eu posso criar uma outra função, uma outra operação, fazendo a soma, desses projetores com uma certa constante A. E essa constante A aqui, depois ela vai ficar claro que ela tem um significado físico muito importante. Mas para nós, eu posso escolher elas arbitrariamente, por enquanto. Depois, quando a gente passar a ver exemplos, a gente pode. é, é, a gente vai entender que tem um significado físico por trás desse A, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui em um teste, eu tenho essas alternativas, essas possíveis respostas. Eu vou associar um número real a cada resposta. Então, por exemplo, no caso da polarização, eu tenho duas respostas possíveis: passou pelo polarizador, não passou pelo polarizador. Eu vou associar, a resposta passou com o número um, a resposta não passou com o número -1, ou 0 e 1, ou 2 e 1, ou 1000 e π, não importa, tá? Então, eu vou associar o número a j à resposta correspondente ao vetor j. E aí eu vou criar essa nova função, que é simplesmente uma soma das funções dadas pelos projetores. Então, de novo, o A é uma coisa que vai de CD em CD, tá? É importante aqui. é, Esses operadores PJ, que são operadores de CD em CD, são lineares. Então, se eu faço PJ aplicado a alfa 1 psi 1 mais alfa 2 psi 2, isso aqui é igual a alfa 1 PJ psi 1 mais alfa 2 PJ psi 2. Isso aqui é a característica de serem lineares.
Então, toda vez que eu tenho uma transformação de CD para CD, uma função que vai de CD em CD, que é linear, ela é equivalente à multiplicação por uma matriz. Então, se o psi é igual a alfa 1, como é que eu escrevi? Deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Ah, é V. V1 mais alfa 2, V2 mais alfa D, VD, eu posso representar esse cara como um vetor coluna, e aí o PJ vai ser uma matriz D por D. Deixa eu pôr o J em cima, só para não ficar essa festa de. Vai ser uma matriz D por D. Então, esse A, que é somatório em I, deixa eu colocar em J, de AJ, PJ, vai ser uma soma de matrizes D por D, lembrando que esses A são reais, então soma de matrizes D por D. É, então, é também descrita por uma matriz D por D. É, e essa matriz, eu não vou entrar em super detalhes sobre isso, tá? Mas por que que normalmente a gente representa as medições através da matriz A? Então, se vocês pegarem um livro texto usual de física quântica, ele já começa falando da matriz A, ele não fala das bases, mas eu acho a outra maneira de entender um pouco mais simples. Então, essa matriz, ela tem uma propriedade que ser hermitiana, ou o nome que é na matemática é equivalente, né? A mesma coisa, autoadjunta. Então, a adjunta ou complexa ou transposta conjugada de uma matriz é a Dagger, ou é a transposta e eu faço o complexo conjugado de cada um dos elementos. Mesma coisa que a gente tinha feito lá com os vetores, só que agora com matrizes D por D. Então, uma matriz hermitiana ou autoadjunta significa que a transposta conjugada é igual a A. É, esse tipo de matriz, não vou provar nada disso, tá? Mas é uma coisa que vem lá da álgebra linear, que se A é hermitiana, então A tem D autovalores
Com essa suposição que a gente está fazendo aqui, vão ser distintos no nosso caso por enquanto, tá? E os autovetores correspondentes formam uma base ortogonal. Nesse caso, que a gente já criou a matriz A partir dos projetores, a J é autovalor, esses autovalores são reais, tá? Com autovetor VJ. Então, qual que é a relação dessa matriz A com a base que definia a, a medição? Essa base corresponde aos autovetores da matriz. E os autovalores são esses AJ, que para nós aqui, por enquanto, são números reais quaisquer, mas que mais para frente eles vão aparecer com um significado físico bem definido, tá? Ok. É, então, a gente tem quatro maneiras distintas de representar uma medição. Então, a partir de uma base, que correspondem a esses estados extremais que são diferenciados no teste, polarização horizontal vertical, spin para cima e para baixo, depois a gente vai ver mais exemplos. Ou então pelos subespaços correspondentes, então cada vetor daquele gera um subespaço, e eu posso falar dos subespaços. Posso falar dos projetores, então cada vetor está associado a um subespaço, que está associado a um projetor, que a gente vai pensar como matrizes D por D. Ou então eu posso falar desse operador hermitiano A, e como que eu construo a matriz A partir dos vetores, fazendo essa operação aqui. Como que eu construo os vetores da base se eu souber a matriz A? Calculo autovetores. Ah, então, a relação entre essas duas coisas é isso. Esse A, esse operador A, tem um nome na física que é observável. Então, esse é o jeito mais usual, mas eu gosto também de falar muito sobre a base, porque eu acho que ela ajuda a entender de onde que vieram esses testes, que eu estou sempre diferenciando entre de possibilidades, essas possibilidades estão associadas a esses vetores da base. E a partir daí eu construo a matriz. Depois a gente vai ver exemplos, tá? Eu não vou fazer isso hoje, porque o tempo está um pouco corrido. Eu vou preferir fazer os exemplos, numa próxima aula, que aí a gente recapitula tudo, faz os exemplos para essas coisas, entrarem melhor, né, no cérebro. Ok. Então, a gente já sabe, como representar um estado, como representar uma medição. Um estado é um vetor, uma medição, uma base. É, E agora eu preciso juntar essas duas coisas para calcular probabilidades das respostas possíveis. Então, eu tenho cada resposta associada a um vetor, eu associo também a um projetor, naquele subespaço correspondente. E aí eu calculo a probabilidade da resposta J fazendo essa continha aqui, que é o BRA associado ao psi, então é um vetor linha, vezes uma matriz, que é o PJ, que é uma matriz D por D, vezes um vetor coluna,
que é o vetor psi. Então, isso aqui é um vetor um vezes D, isso aqui é uma matriz D vezes D, e isso aqui é um vetor D vezes um. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter um número, que é a probabilidade da resposta associada ao vetor VJ, tá? A gente vai calcular, vai fazer exemplos na próxima aula. E por último, dado que a resposta J foi obtida, eu quero saber qual que é o estado do sistema após a medição. Para isso, a gente vai usar o projetor. Então, eu vou aplicar o projetor PJ no estado psi e vou dividir pela norma só para ter no final um vetor normalizado, tá? Mas isso é só porque a gente quer que os estados sejam vetores normalizados, então eu divido pela norma para essa coisa ficar normalizada, tá? Então, com isso, a gente tem a ligação dessas duas coisas, né? Então, eu tenho o vetor que representa o estado, eu tenho a base que representa a medição, essa base me dá os projetores e a, a ligação entre esses dois me permite calcular as probabilidades de cada uma das respostas e o estado final pós-medição, tá? Então, isso é dado por essa continha aqui, que essencialmente são contas com matrizes. A gente vai fazer produto de matriz, norma de vetor. É isso, tá? Então, parece obscuro no início, mas as contas não são difíceis. A gente vai fazer contas com matrizes, ok? Então, eu sei que vocês certamente ficaram confusos com várias coisas. É, eu vou parar por aqui e a gente volta na aula que vem fazendo exemplos de cada uma dessas coisas, tá? Então, eu vou usar de novo o exemplo da polarização várias vezes e vou falar de outros exemplos mais para a gente fazer conta com outras coisas que são um pouco mais complexas, tá? Mas a gente vai na próxima aula fazer exemplos disso e falar do exemplo 3 que é a evolução temporal, que vai de novo levar a gente à equação de Schrödinger. Perguntas? Por aqui não, professor. Ok.